E nesse vídeo você vai aprender a desenhar passo a passo o Sasori de Naruto. E eu iniciei por esses 4 círculos para ter uma noção de proporção do desenho. Eu estou seguindo aqui um desenho a lápis que eu fiz dele. Se você não viu, pode acompanhar no Instagram, eu coloquei nos stories. E eu estou seguindo essa referência, eu vou pintar o desenho aqui também. E você pode acompanhar ele e tentar fazer o seu desenho ao mesmo tempo. Eu até recomendo que você faça assim, porque, de certa forma, algumas dúvidas no desenho só surgem quando você também desenha. Então, acompanhando aqui o que eu estou fazendo, vai ser mais tranquilo para você construir o seu personagem. E cara, se você é novo aqui no canal, nunca viu o conteúdo, caiu de paraquedas, se inscreve aí e deixa o seu like, porque toda semana a gente tem conteúdo de desenho aqui. Como você deve ter notado, estamos aqui rumo aos 100 inscritos e eu ficaria muito feliz se você participasse disso. E a quantidade de vezes que eu erro o traço nesse desenho não é brincadeira, talvez seja uma junção de fatores. Eu quero dizer aqui que eu fiquei 2 dias sem gravar, então isso meio que fez com que eu saísse da zona de conforto e acabasse errando um pouco mais os traços, que eu costumo não errar tanto, e também porque eu estava escutando a música do FIFA 2020, então todo traço que eu errar aqui, você pode colocar a culpa na EA. Tudo é culpa da EA, então isso aqui também é culpa da EA, porque eu estava escutando a música do FIFA 20 enquanto eu estava desenhando. Então vocês vão entender, eu tenho certeza que vocês vão entender a quantidade de vezes que eu precisei refazer os traços. Mas brincadeiras à parte, esse é um esboço bastante simples, ele não está seguindo ali as proporções padrão de um desenho mangá, ela está um pouco menor. Isso também se deve ao fato de que eu costumo fazer personagens chibi, né, que são geralmente miniaturas ali, com 3 círculos de proporção, às vezes até 2, né? O corpo do personagem é do tamanho da cabeça dele. Aqui eu coloquei ele um pouquinho maior, é como se o tronco dele, né, fosse mais ou menos do tamanho das pernas também. Geralmente são 2 círculos, né, para o tronco, 1 círculo para a cintura e 4 para as pernas. Isso pode variar de desenho para desenho, mas costuma ser isso. Então nesse aqui eu dei uma diversificada, mas de maneira alguma vai atrapalhar na caracterização do personagem. Você vai conseguir desenhar o seu personagem da mesma forma, ele só vai estar ali no estilo de desenho um pouco diferente. Uma dica que eu preciso passar para você nesse desenho é que você aguarde até o final desse desenho para que você veja todos os detalhes, para que você não cometa nenhum erro. Eu falo que é bom você desenhar enquanto está assistindo o vídeo, mas também para esperar ali o traço definitivo, pelo menos o final do traço definitivo, porque assim as correções que eu fiz no traço definitivo não vão voltar atrás. A partir daquele momento eu vou fazer a pintura do personagem, eu já terminei o traço definitivo. Então isso é mais focado para quem vai fazer o desenho a lápis, principalmente, porque se você fez o esboço, você precisa fazer mais leve e dar uma apagada às vezes quando vai iniciar o traço definitivo. E por isso eu bato tanto nessa tecla de você ver o vídeo ali até o final, na parte desse traço definitivo e também na pintura, se você for pintar o seu desenho, para que você não comece desenhando uma coisa e depois perceba que eu mudei, né, durante o desenho, que eu apaguei e fiz de novo. E fazendo esse desenho você vai notar que eu estou usando algumas ferramentas do Autodesk. Se você não sabe como essas ferramentas funcionam, saiba que eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre as ferramentas do Autodesk, que vão te auxiliar demais se você faz arte digital pelo celular ou pelo tablet usando esse programa. E o primeiro ponto que eu resolvi iniciar na Line Art, como vocês notaram, foi o manto que ele está utilizando. Eu achei essa a maneira mais intuitiva de iniciar o desenho, porque é a parte mais predominante desse desenho, é o que mais cobre ali o espaço, e também porque assim eu vou ter uma noção mais ou menos das partes do corpo dele que eu fiz no esboço, onde está batendo cada parte da roupa dele. Como eu estava observando ali o desenho a lápis, né, que eu tinha feito, isso ia ficar mais tranquilo visualmente, e eu também espero que fique tranquilo para você fazer esse desenho nessa ordem que eu escolhi para fazer as coisas. Mas claro, você também pode esperar concluir o traço definitivo e iniciar pela cabeça do personagem, ou então na ordem que você geralmente faz, né? Eu sei que cada desenhista tem um jeito ali de iniciar o seu desenho. Conheci gente que começava até pelo pé do personagem. Pra mim era uma coisa que eu não conseguia, assim. Até hoje eu não consigo. Não dá pra mim começar pelo pé de um personagem. Mas tem gente que consegue, tem bons resultados assim. Então, para até manter essa parte do seu estilo de desenho, da sua característica individual. E nesse desenho específico, a cabeça do personagem ficou por último, né? Então, varia bastante, geralmente, pro desenho que eu tô fazendo. Eu não sigo uma ordem sempre que eu vou desenhar. E nessa parte é muito importante que quando você estiver fazendo o seu traço definitivo, olhar as diferenças que existem entre o seu traço definitivo, a sua referência e o seu esboço,
E a partir desse momento você vai precisar fazer algumas escolhas. Às vezes, quando a gente conclui o esboço e começa a fazer o traço definitivo, nós percebemos que tem algumas diferenças com o desenho de referência. E aí você precisa tomar uma decisão. Eu sigo o esboço ou eu sigo minha referência? Se você estiver no nível que visualmente você já consegue ali olhar e fazer as correções necessárias, você segue a sua referência. Você olha para a referência e faz de acordo com o que está ali no seu desenho principal. Se você ainda não tem essa habilidade visual, você não consegue visualizar o desenho e simplesmente fazer, eu não estou recomendando aqui que você deixe de usar esboço, não é isso que eu estou falando. Aliás, o esboço é uma parte fundamental e talvez uma das mais importantes do desenho, mas se você ainda não consegue, ter essa parte visual no desenho, eu recomendo que você volte e refaça o seu esboço naquela parte que está te dando mais problema no desenho. E quando eu iniciei a pintura, eu confesso que bateu uma dúvida sobre as cores, eu ia pintar na cor preta esse manto que ele está utilizando, mas acabei colocando dessa cor, como se fosse um azul bem escuro mesmo, na referência e tudo mais, então resolvi seguir ali as cores padrão do personagem. Também fiquei com bastante dúvida sobre a cor do cabelo dele, se era rosa, se era vermelho, mas descobri que era um tom meio termo ali entre os dois. Vai mostrar ali no círculo cromático a cor que eu escolhi para o cabelo dele também. Mas eu reconheço que esses problemas que eu passei enquanto estava fazendo esse desenho, você não vai passar, porque é só você olhar aqui as cores que eu estou usando e aplicar no seu desenho. Porque a referência que eu estava utilizando era a referência a lápis, somente com sombra, não tinha cores ali. Eu tive que voltar à imagem original do personagem mesmo para ficar atento às cores. E aqui você não vai ter esse problema, porque é só você bater o olho, escolher a cor correspondente. Se você for pintar a lápis, eu considero que é até mais tranquilo de você fazer. Claro que no sentido de você escolher as cores da tonalidade correta e não no caso da pintura em si, A pintura digital é muito mais tranquila, você tem ali as ferramentas de pintura automática mesmo, você simplesmente aplica e é bem mais tranquilo, Porém, tem esse contraponto, você precisa encontrar a tonalidade correta, as opções de cores são muitas, a gente pode se confundir às vezes, e isso pode dar algum problema na caracterização do personagem. Por exemplo, o cabelo dele, eu notei que estava muito forte ali, aquela tonalidade, modifiquei, e é assim que funciona, a gente vai olhando para o personagem, ajustando ele, essa é a parte boa da arte digital. E também está, mais uma vez, a importância de você ver até o final, porque assim você sabe as tonalidades corretas que eu estou usando, onde eu coloquei as sombras do personagem também. E claro, se eu fiz alguma modificação também na pintura, porque na arte digital tem como você fazer essas modificações sem prejudicar o seu desenho. No desenho a lápis é muito mais complicado quando você erra a sua pintura. E eu coloquei os efeitos de sombra na parte de trás do cabelo dele. No caso do desenho a lápis você pinta, essas tonalidades mais escuras mesmo, até antes, se você quiser, não precisa seguir uma ordem. Alguns desenhistas usam até a cor preta em todas as tonalidades de sombreamento, não segue nem uma tonalidade mais escura da que eles utilizaram, e também funciona, é uma técnica bastante utilizada nas HQs principalmente, e às vezes o desenho tem um resultado bastante interessante. Eu não tenho a coragem de fazer isso em alguns desenhos que eu faço, eu acho que iria acabar dando alguns problemas, mas se você tiver confiança, conseguir fazer isso e ter um bom resultado, você também pode testar e colocando também esse sombreamento em algumas dobras da roupa dele. E se você sentir a necessidade de colocar os efeitos de luz, porque tem a sombra, que são as tonalidades mais escuras, e a luz, que são as tonalidades mais claras do personagem. Se você sentir essa necessidade, sentir que dá para fazer e ficar legal, você também pode fazer. É só colocar ali nas partes opostas as da sombra, geralmente bem distantes, no rosto do personagem tem bastante, no cabelo dele você pode colocar. E é realmente uma ferramenta que quando você aplica bem, ela costuma dar certo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desenhar esse personagem.